Também aqui é possível comparar os valores de Portugal com a União Europeia em termos de intensidade de pobreza. E o terceiro desafio é precisamente este: a necessidade de conjugar indicadores relativos à prevalência da pobreza com outros indicadores, nomeadamente a intensidade da pobreza. Um quarto tópico é o seguinte: uma das utilizações que estes indicadores de pobreza permitem, ou deveriam permitir, era que eles constituíssem elementos de avaliação das políticas sociais. Admitindo que as políticas sociais nesta área assentavam em metas e objetivos claros, se assim fosse, estes indicadores permitiriam avaliar o sucesso ou insucesso das políticas. No entanto, a forma como a nível da União Europeia se define os indicadores de pobreza, calculados ano a ano, de alguma forma evitam este conhecimento mais adequado. Um exemplo muito simples, por redução ao ridículo. Imaginem que, por obra e graça do Espírito Santo ou de qualquer outra entidade, de hoje para amanhã, os rendimentos de todas as pessoas em Portugal duplicavam. Bom, os indicadores de pobreza ficavam exatamente iguais. Ora, o que é que este exemplo me permite constatar? Por um lado, a relatividade destes indicadores, mas, por outro lado, que se eu quiser ter indicadores de pobreza que permitam balizar e avaliar a política social, eu tenho que ter um ponto de partida e, a partir daí, analisar ao longo de uma legislatura, ao longo de um período, a evolução realizada. E isso é possível fazendo o quê? Identificando claramente a situação de partida e vendo os resultados. Esta tem sido a política seguida em alguns países da União Europeia que têm metas para o combate à pobreza e, no fundo, esta ideia de indicadores de pobreza ancorados num determinado momento de tempo significa o quê? Reparem neste quadro. Temos, na segunda coluna, a linha de pobreza calculada ano a ano e temos, na terceira, a chamada linha de pobreza, neste caso ancorada no primeiro ano, que é 2003. E a evolução dessa linha de pobreza ancorada é determinada exclusivamente pela evolução da inflação. Ou seja, comparando ao que era considerado no início do período o limiar de pobreza, é possível avaliar a evolução existente. Reparem que, neste caso concreto, se nós tivermos a linha de pobreza anual, passamos de 20% em 2003 para 18% em 2007, 2008 está ali mal, passaríamos com uma taxa de pobreza fixa no momento do tempo de 20% para 16%. E, portanto, o quarto desafio é precisamente isto, a necessidade de termos metas e de termos formas de avaliar o desempenho da política social em relação a essas mesmas metas. Um quinto desafio e um quinto tópico que eu aqui gostaria de deixar é o seguinte. Muitas vezes nós tendemos a separar a discussão das questões da desigualdade social das questões da pobreza. De facto, estes dois fenómenos não são independentes. Se nós analisarmos os indicadores de desigualdade em Portugal, comparativamente com a média da União Europeia, aqui a realidade é completamente diferente do que acontece com as taxas de pobreza e é diferente para pior. Portugal é dos países da União Europeia com maiores níveis de desigualdade, seja qual for o critério utilizado para medir a desigualdade. Bom, mas o que é que isto tem a ver com a taxa de pobreza? O que este gráfico permite ilustrar é, para os diferentes países, a relação entre a desigualdade e a taxa de pobreza. E o que é possível constatar é que nós temos uma relação quase direta entre níveis de desigualdade e níveis de pobreza. Quanto maior o nível de desigualdade, geralmente maior a taxa de pobreza. O gráfico em si mesmo é curioso porque permite ver que, em relação
a uma linha de ajustamento, Portugal é daqueles países que mais se afasta. Isto porquê? Porque temos, mesmo assumindo esta relação, um nível de desigualdade muito superior àquele que seria suposto, dado os nossos níveis de pobreza. Ou seja, o quinto desafio é precisamente este: a necessidade de ter em conta a interação entre as desigualdades e a pobreza quando analisamos as questões de pobreza e exclusão social. Eu estou profundamente convencido que os dois fenómenos em Portugal não são independentes, mas, na minha opinião, a existência de profundas desigualdades sociais é um fator gerador e acentuador dos fenómenos de pobreza em Portugal. Um sexto ponto que eu gostaria de realçar é a necessidade de nós sermos capazes de avaliar o impacto das políticas sociais no combate à pobreza. A nível europeu, tem-se utilizado, nos últimos anos, um indicador muito simples, aquele que ali aparece como o efeito redutor, e também já aqui foi falado na sessão inaugural, que é qual é o impacto que têm as políticas sociais na redução da pobreza. Também aqui a constatação é clara. As nossas políticas sociais têm tido um menor impacto na redução da pobreza que a generalidade dos países da União Europeia. Se nós compararmos os diferentes países da União Europeia e procedermos a uma ordenação de acordo com a sua eficácia relativa das políticas sociais na redução da pobreza, claramente Portugal é dos países onde as políticas sociais não só são quantitativamente menores, como qualitativamente produzem menos resultados. E daí o sexto desafio, que não é só a necessidade de construir indicadores de pobreza que permitam avaliar esta eficácia, mas é, acima de tudo, a necessidade de construirmos, de criarmos condições para uma maior eficácia e uma maior eficiência nas políticas sociais de combate à pobreza. Um sétimo ponto tem a ver com os indicadores de privação material. Grande parte das medidas de que eu falei até ao momento são essencialmente medidas de cariz monetário. Elas contam uma parte significativa da história, mas são uma parte. Onde, a nível europeu, é reconhecida a necessidade de conjugar indicadores de pobreza monetária com indicadores de privação, com indicadores de acesso às condições de vida e a determinados bens e serviços. Foi standardizada a nível europeu a consideração de um conjunto de indicadores, que eu aqui listo de forma muito rápida, para tentar identificar, no fundo, famílias em situação de privação. Basicamente, conjugando estes indicadores, e nós temos os resultados para Portugal, é possível construir um indicador de síntese sobre privação, que é uma forma muito simples de dizer o seguinte: uma família será considerada em privação se tiver uma situação problemática em relação a 3 ou mais itens daqueles que ali estão apresentados. Bom, de facto, utilizando esse indicador de síntese, é possível calcular essa taxa de privação, que é de cerca de 23%. Bom, e também aqui proceder a comparações internacionais. Qual é, na minha opinião, a grande vantagem da utilização destes indicadores de privação? É que, conjugados com os indicadores de pobreza, eu consigo ter 2 grelhas distintas de análise para o mesmo fenómeno que é a precariedade social. E aí é possível identificar não só a concordância entre os 2 indicadores, mas, acima de tudo, retirar ilações, retirar ensinamentos da não concordância entre os 2 aspectos. Tentando acelerar um pouco, este é o indicador de taxa de privação material a nível europeu. Reparem que este indicador é muito mais agravado no caso das famílias que são pobres em termos materiais, mas, conjugando
estas duas grelhas de análise é possível chegar a um novo conceito que a nível europeu se designa por taxa de pobreza consistente. Basicamente, o que é que este indicador significa? São as famílias que, quer do ponto de vista monetário, quer do ponto de vista material, estão em situação de privação acentuada. Reparem, a utilização destes vários indicadores permite-me, no fundo, eu ter alguma graduação no próprio fenómeno da pobreza. Pensem no seguinte. Temos 18% de pobres em Portugal. Temos, de acordo com estes dados, cerca de 9% desses pobres que são pobres consistentes. Pensem que temos cerca de 4,5%, 5% da população no rendimento social de inserção que corresponde a uma situação de pobreza extrema. Ou seja, o que a leitura cruzada destes indicadores permite é, precisamente, esta graduação nas situações de pobreza que é fundamental para o targeting da política social. Portanto, este sétimo desafio é, no fundo, a necessidade de conjugar os indicadores de privação com os indicadores de pobreza monetária. Tentando ser um pouco mais rápido, o oitavo desafio é um aspecto que eu penso que também irá ser discutido aqui hoje, que é o seguinte. Nós temos indicadores relativamente insuficientes para a análise das questões da exclusão social e da pobreza. Em Portugal, longe, uma parte significativa da política social não é feita por via monetária, não é feita por via de subsídios. É feita através de ações concretas junto das populações mais idosas. Mas grande parte da atividade extremamente positiva que grande parte das instituições que no terreno atuam junto da população pobre não tem a ver com estes indicadores. Não se traduz nestes indicadores, mas traduz-se nas condições de vida concreta das pessoas. Portanto, também aqui há um longo caminho a percorrer para que nós sejamos capazes de avaliar e de traduzir o trabalho que se faz no combate à luta de pobreza e que geralmente não aparece nas estatísticas oficiais. Por último, e este é mesmo o último slide, um aspecto que, para mim, é claramente determinante. O Estado e a política social não se podem desresponsabilizar do combate à pobreza e à exclusão social. Porque, como também aqui já foi dito, essa é uma questão de direitos. É uma questão da forma como nós olhamos para os nossos direitos de cidadania. Apesar dessa responsabilidade do Estado, uma coisa tenho por certo. Não é o Estado, não é a política social que só por si resolvem o problema da pobreza. É necessário o empenhamento de toda a sociedade, dos vários organismos, das várias instituições que no terreno atuam na luta contra a pobreza. E este último slide é precisamente a passagem para os oradores seguintes, que certeza vão trazer aqui muita da sua experiência do trabalho que as organizações no terreno fazem na luta contra a pobreza. Muito obrigado.